Bom dia, amigos, tudo bom? Eu sou o professor Daniel Tavares, estou falando de Brasília e é uma satisfação imensa estar participando aí do terceiro CONAESV, ou CONAESV 3, né, como preferirem. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre avaliação da performance humana, né? Eu venho trabalhando há muito tempo com isso, né? Eu sou formado em Educação Física, tenho mestrado na área de avaliação de composição corporal, avaliação pediátrica. Fiz pós-graduação em exercício e reabilitação cardíaca e também uma pós-graduação em fisiologia e preparação física, né? Atualmente eu sou professor da Universidade Paulista, Unip aqui de Brasília, e da Faciplac aqui também no DF. Estou fazendo doutorado na área de avaliação cardiopulmonar, um trabalho bem interessante, vou citar para vocês um pouquinho sobre ele no decorrer da palestra. E nós vamos dividir nossa aula em 3 momentos. Então, no primeiro momento nós vamos falar um pouco da teoria do teste de esforço, do teste cardiorrespiratório, para você compreender um pouco o que acontece na fisiologia desses testes e o que a gente está buscando com essas informações. Então não adianta a gente só fazer um teste e ter um VO2 máximo, mas e aí? É só o VO2 máximo que me interessa? É só os limiares que me interessam? Então o que a gente pode estar compreendendo um pouco mais, de forma mais aprofundada lá na fisiologia sobre esse tema. No segundo momento a gente vai fazer um teste de esforço, então vamos deslocar lá para o laboratório, nós vamos fazer uma aula prática e eu vou filmar essa aula para vocês terem todo acesso a ela e depois a gente vai interpretar os resultados dessa avaliação. E vamos tentar abstrair o máximo de informações para poder estar prescrevendo um bom treinamento. Ok? Então, vamos lá? Espero que vocês aproveitem, anotem, tirem as dúvidas. No final vou estar passando o meu e-mail para vocês e a gente vai poder estar discutindo isso aí depois no pós-momento. Meu e-mail está ali no cantinho, ó, limiaravaliação@gmail.com. Já pega aí a nota e vamos lá? Então, começando aqui com a nossa apresentação. Deixa eu colocar ela no ponto. Esse aí foi meu primeiro laboratório, foi em 2008 e eu consegui montar ele, foi bem interessante, a gente conseguiu adquirir esse equipamento para fazer análise respiratória durante o exercício. Eu já fazia avaliação de composição corporal, testes motores, flexibilidade, e eu vi que precisava fazer uma avaliação um pouco mais completa, eu queria saber mais do meu aluno, mais na parte fisiológica dele, como é que ele estava funcionando. Comprei um ventilômetro, começamos a fazer testes e nos surpreendeu muito porque a gente conseguia ver uma evolução fisiológica que o adipômetro, a balança não mostrava para o nosso cliente. E com isso a gente conseguiu aprimorar muito a avaliação física. Deu um retorno muito bom financeiramente também para o laboratório e a gente conseguiu escalar mais avaliações durante todo esse período. Fiquei com esse equipamento até ano passado, né? Não, esse eu fiquei com ele até 2012 mais ou menos. E aí eu adquiri um outro mais atual que dava mais possibilidades pra gente, que é esse aí. Olha, esse é um teste no remo ergômetro, né? A gente pode fazer avaliações cardiorrespiratórias, não sei se vocês sabem, mas não apenas na esteira e na bicicleta. Você pode fazer no remo, você pode fazer no elíptico, pode fazer numa escada, desde que você saiba protocolar isso tudo. Como você vai repetir esse teste num segundo momento. O importante é você faz o primeiro teste, anota a sequência que você fez ele, como você incrementou as cargas, para no segundo teste você repetir da mesma forma e poder comparar essas variáveis. Ok? Meu projeto de doutorado surgiu basicamente na época desse teste e a gente queria fazer esse teste do remo não apenas no laboratório, mas ele ser feito no próprio remo do remador, no ambiente que ele faz o remo, lá na água. Então a gente vai discutir isso aí um pouquinho mais tarde, ok? Como é que tudo isso surgiu? Surgiu em meados ali, já tem muitos estudos mostrando análise cardiorrespiratória de muito tempo atrás. Então isso é uma imagem de 1913, né, no estudo de Francis Gano Benedict, né? E em 1913 ele começou a estudar essa parte fisiológica
E a gente tem uma estrutura bem interessante, porque aqui surgiu os primeiros resquícios primeiros indícios de bicicleta ergométrica. Então a gente tem uma bicicleta ergométrica aqui que tem capacidade de colocar carga. Por isso que o nome do teste é teste ergo-espirométrico. Por que ele tem esse nome? Porque é uma bicicleta ergométrica, um exercício aeróbico, e esse exercício aeróbico ele foi promovendo adaptações fisiológicas, né? E é isso que ele estava querendo entender. Então olha que interessante, eu tenho a primeira bicicleta ergométrica, um dos primeiros indícios, né? Uma bicicleta ergométrica com carga, não dá para ver, mas aqui atrás é colocado uma carga em quilogramas, né? Que vai gerar resistência. E o atleta, o ciclista, vai estar pedalando, e aqui em cima nós temos uma válvula. Essa válvula impede que o ar que ele exala seja perdido, ou seja, o ar entra, porém esse ar não é expelido, ele volta por essa tubulação aqui durante todo o exercício. Tem um clipe nasal para ele respirar somente pela boca, né? Por isso que o nome do teste, pessoal, se chama ergoespirometria, porque a gente analisa todos os gases que já sofreram metabolismo, já foram metabolizados durante o exercício e são expelidos. Então, ergoespirometria. Senão seria ergoinspirometria, mas não é interessante analisar os gases inspirados, e sim apenas os expirados. Ok? Aí a bicicleta, né, com a carga. Esse gás ele era canalizado. Aqui na frente a gente vai ter um aparato que vai fazer a leitura desses gases, e ele vai fazer a leitura de oxigênio, CO2 e a ventilação por meio desse analisador ventilométrico aqui, ó. Ok? Muitos tentaram também fazer uma análise direto em loco, na própria corrida, lá onde ele estava correndo. Esse é um estudo de Herbert de 1928. E é bem interessante que ele começa a mostrar as bolsas de Douglas, analisando todo o ar expelido durante a atividade. Esse ar expelido ele era posteriormente analisado, e é bem interessante porque já se pensava em fazer essa avaliação na própria modalidade, né? Já sabia que a bicicleta, um exercício parado, tem suas interferências negativas. Tem um outro modelo de bolsa. O interessante é que nesse momento também da época, o que foi se aprimorando foram os equipamentos de mergulho. Então muitas dessas estruturas, desses equipamentos, foi aprimorado para o mergulho submarino. Hoje é bem mais interessante, a gente consegue fazer a avaliação na própria modalidade, dentro da bicicleta, na própria bicicleta do nosso cliente, do nosso atleta, e fazer essa análise, né? Quais análises são importantes para a gente nesse momento? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que compreender é que durante o esforço nós temos modificações no nosso padrão fisiológico. Os mais visíveis para a gente, que são os que nós vamos estar monitorando, é a temperatura, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a ventilação e a pressão arterial. Então esses parâmetros você consegue medir durante o exercício. Ah, mas eu consigo medir lactato também. Também pode medir lactato, né? Fazendo a perfuração no dedo, no lobo da orelha, para medir essa lactacemia. Mas os mais comumente utilizados em um ambiente são essas variações aí. Ok? Então, o que nós vamos estar medindo durante um teste de esforço? Frequência cardíaca, frequência respiratória, ventilação e pressão. Ok? Hoje, aquela estrutura lá do teste que vocês viram lá atrás, ela mudou bastante. Hoje a gente tem máscaras mais confortáveis, máscaras de neoprene, que a gente consegue analisar isso tudo. O importante é que a gente tem que analisar o quê? O ar que entra e o ar que sai. O que tem de concentração de oxigênio no ar que está entrando e o que tem de concentração de CO2 no ar que está sendo expelido. Esse balanceamento dessa concentração do que entra com o que sai vai dar para a gente o consumo de oxigênio de forma indireta. Então, esse metabolismo que nós temos, nós chamamos de análise indireta do exercício, ok? Porque
a gente não consegue medir diretamente no músculo, nós medimos uma resposta. Eu dou um exemplo sempre em sala de aula que é como se nós estivéssemos medindo o que está acontecendo no motor de um carro, analisando os gases expelidos no escapamento. Então a gente não está medindo diretamente na fonte da energia, nós medimos os substratos que são expelidos por ele durante o exercício. Filhota pequenininha. Então vamos lá? Outra coisa importante, o que a gente aumenta? Por que nós aumentamos a ventilação durante o exercício? É uma das principais respostas que nós temos que ter. Quando você começa a fazer o exercício, o aumento da temperatura, o aumento da demanda energética vai gerar uma produção de ATP, né, claro, e essa produção de energia decorrente da glicólise ou da lipólise, ela vai liberar gás carbônico, vai liberar CO2. Esse CO2 ele cai na corrente sanguínea e lá na base da aorta e nas carótidas nós temos quimiorreceptores que identificam essa concentração de CO2. Então, diretamente o aumento da concentração de CO2 vai mandar uma resposta, os quimiorreceptores mandam uma resposta para o bulbo manda uma resposta para os pulmões e para os músculos respiratórios, fazendo o quê? Aumenta a frequência respiratória. Esse aumento da frequência respiratória ele é consequência do aumento da produção de CO2 e lactato e hidrogênio no nosso músculo. Então essa sequência de reações em excesso fazem com que a ventilação aumente. Tá? Então, por exemplo, se você fugir de um cachorro, o que vai acontecer? Como é que você vai fugir de um cachorro? Você prende o ar e corre, né? Esse momento que você prendeu o ar e correu, você só vai parar quando? Quando você começar a ouvir o som do cachorro cada vez mais distante. Então, quando você bloqueou a respiração, você impediu que o seu CO2 saísse. Então a tua atividade ficou praticamente anaeróbia. Porém, quando você parou a atividade, você acumulou muito CO2 durante a corrida. E quando você para, esse acúmulo está muito alto. Consequentemente, o que vai acontecer contigo? Você vai precisar eliminar esse CO2. Nossos quimiorreceptores identificaram esse aumento da tua produção de CO2 de forma anaeróbia e mandou a resposta para o seu sistema nervoso central. Ele identifica que está alto e manda você hiperventilar. Consequentemente, após uma corrida de cachorro, você está lá praticamente bufando por conta da atividade que foi intensa em um curto período de tempo. Durante o nosso teste de esforço, o que nós procuramos fazer? Aumentar gradativamente, de forma proporcional, a concentração, a intensidade do exercício para a gente monitorar esse aumento crescente da sua ventilação e da tua resposta cardíaca. O objetivo de um teste sempre é fadigar o nosso aluno. Só que é uma fadiga controlada e você vai saber os pontos que essa fadiga vai ter e, consequentemente, nós vamos conseguir prescrever um treino de acordo com esses momentos de fadiga, ok? Paralelo a isso, nós vamos ter o que como consequência de um teste de esforço? Os nossos parâmetros, que é VO2. Vou mostrar um esqueminha para vocês, que o nosso VO2, ele precisa ser interpretado não apenas como um número, mas como uma sequência de reações que, no decorrer de um exercício, podem ou não ser interpretados de formas errôneas. Então vamos lá? Primeira etapa é que eu preciso colocar o oxigênio dentro da mitocôndria do meu cliente. Ok? Esse oxigênio precisa entrar na mitocôndria, porque é lá que vai acontecer o processo energético. A outra coisa, vou baixar um pouquinho aqui. A outra coisa é que para esse oxigênio entrar nos meus pulmões, ele precisa passar pelas vias aéreas superiores. E olha que interessante. Ele entrou nas vias aéreas superiores, a gente precisa lá na anamnese, lá no nosso questionário com o nosso cliente, ver se ele tem algum problema de desvio de septo, adenoide, bloqueios respiratórios que podem estar dificultando a entrada de ar para ele nos pulmões. Então, se ele tiver uma adenoide, por exemplo, ele vai ter dificuldade de inspiração. Ah, mas ele pode compensar com a boca? Pode, mas, por exemplo, para um nadador, o nadador acaba tendo esse benefício também, né? Ele vai respirar pela boca. E é uma das características mais interessantes, que quando a atividade se torna muito intensa, a pessoa para de respirar pelo nariz e respira
quase que exclusivamente pela boca, ok? A segunda etapa é ver se ele tem algum problema respiratório nas vias aéreas superiores, por exemplo, bronquite, né, asma, que podem estar dificultando essa entrada do ar. Depois que o ar passa para os pulmões, vai entrar nos alvéolos, né? Então, por exemplo, pessoas que fumam, ela pode ter uma degradação alveolar que vai fazer com que diminua a captação de oxigênio. E lembra, uma coisa é a entrada de ar, outra coisa é a captação de oxigênio. A hematose que acontece no alvéolo, ela depende desse ar que entra. Então, se eu disponibilizo pouco ar, consequentemente eu vou estar disponibilizando pouco oxigênio para o nosso aluno, né? Mas é claro que isso não vai, né, caso de morte, mas é dificuldade e isso pode render em desempenho. Então, um pouco de desempenho que o teu cliente perde, pode ser, ou seu atleta de ponta, pode ser por conta dessa dificuldade, né? Por isso que, por exemplo, broncodilatadores são taxados no doping. Você não pode utilizar broncodilatador porque a tua entrada de ar vai aumentar, vamos supor 5%. Esse 5% já te beneficia numa atividade física, no esporte de alto rendimento. Por isso que ele é banido no doping. A outra coisa é esse oxigênio ser captado, feita a hematose, e ele ser captado pelas hemácias, né? As hemácias, elas têm na sua formação moléculas de ferro, que são elas que vão se ligar ao oxigênio. Então, se o nosso aluno tem, por exemplo, anemia falciforme, ele vai ter dificuldade de absorver oxigênio, porque não tem com quem se ligar essa molécula para ser transportado pelo sistema respiratório. Então, um ponto importante, nós deveríamos, na nossa rotina de atividades, solicitar exames de sangue para poder fazer o quê? Verificar se o nosso cliente está com baixo teor de ferro no sangue. Se isso estiver acontecendo, nós indicaríamos um nutricionista, um médico, um hematologista para poder fazer essa compensação, né? Eu dou só um parêntese, a nossa área deveria solicitar exame de sangue por vários fatores, né? Nós conseguimos reduzir o colesterol do nosso cliente, nós conseguimos melhorar a concentração de oxigênio na corrente sanguínea. Então são coisas que nós deveríamos constantemente estar solicitando para o nosso cliente, e a gente é impedido, né? A gente poderia já até ter uma lei aí, alguma coisa do conselho para poder justificar a nossa demanda por um exame de sangue, né? Sem falar que tem outros parâmetros, nós medimos lactato, nós poderíamos fazer essa solicitação via receituário para laboratórios e tudo mais, ok? Outro fator importante, sistema cardiovascular. Isso aqui a gente fosse falar daria muito pano para manga, mas pontos importantes que nós devemos ter em relação ao teste de esforço. Primeiro, frequência cardíaca de repouso. Pessoas que têm a frequência cardíaca de repouso alta. O que é alta, Daniel? Frequência acima de 100, de 90 batimentos. Eu tive uma aluna que foi bem interessante, ela fez um curso comigo, e em repouso a frequência estava dando 135 batimentos. E a gente acha assim, quando você coloca um monitor cardíaco, você vai, deve ser o equipamento, deve ser a ansiedade. E aí eu pedi para ela ficar ali 20 minutos, 30 minutos descansando, depois a gente mediria de novo. Deixei ela com um polar monitorando a frequência. E nesse tempo a frequência não baixou de 130 batimentos, né? Deixei o polar com ela durante uma semana, emprestei o equipamento para ela. E ela falou, professor, não baixou de 130. Você precisa ir num cardiologista, porque essa frequência de repouso não é um valor normal. E o curioso, ela 21 anos, corre, dá aula de jump, aula de spinning, todo dia. Imagina a sobrecarga cardíaca que ela estava tendo. Foi no cardiologista e o cardiologista fez os exames, eletro de repouso, ecocardiograma, e descobriu que ela tem síndrome de Wolfram-Parkinson-White. Taquicardia, frequência cardíaca elevada em repouso. E ela está medicada, toma beta-bloqueador para diminuir a frequência cardíaca, e isso melhorou bastante a frequência dela. Eu encontrei ela outro dia numa convenção, ela me falou que estava tomando medicamento, mas a frequência não baixava de 100, então ficava sempre na casa de 101, 105, mesmo medicada, mas já diminuiu bastante o esforço que ela tinha em repouso, né?
Então, frequência cardíaca de repouso, pressão arterial de repouso, também é importante você monitorar essa frequência do teu aluno. E pode anotar, porque com o treinamento são valores que tendem a diminuir. Então, na sequência, seu treinamento ele vai proporcionar maior eficiência do seu sistema parasimpático. Lembra, o sistema simpático ele acelera a frequência cardíaca. Então, ele estressa o coração. Ele vai jogar adrenalina e vai aumentar essa frequência. O sistema parasimpático ele vai diminuir o batimento. O que aconteceu com essa minha aluna? O sistema parasimpático dela, digamos que seria o freio da frequência cardíaca, ele estava inativo. E no caso dela, que é uma patologia, ela teve que tomar medicamento específico para isso. Mas o nosso cliente que não tem patologias, vamos supor, uma pessoa com um batimento de 110, 105 batimentos em repouso, com treinamento ela pode diminuir isso. E é um parâmetro muito legal para você mostrar para o teu cliente a evolução dele na saúde, que, como eu falo, a balança e o adipômetro não mostram. Nem a balança de bioimpedância mais top que tem, ela vai te mostrar isso. Então, marca esses parâmetros, frequência cardíaca de repouso, pressão arterial de repouso, porque com o seu treinamento, com certeza, isso vai melhorar na saúde do teu cliente e ele vai retribuir muito isso para você. Ok? Esse sangue oxigenado, bombeado, ele vai para a atividade, né? Vai lá para o exercício, e na demanda energética lá dentro da mitocôndria, o que vai acontecer? Produz ATP, produz energia e ele vai liberar CO2. Ah, mas tem lactato, tem íons de hidrogênio, tem uma sequência de reações que vão acontecer lá no músculo também. Sim, tem várias. Se a gente for ver a bioquímica bioenergética, ela é muito detalhista nisso, tem muita sequência. Mas no final de tudo, o que vai acontecer? Você vai inspirar oxigênio e vai expirar CO2. Você comeu batata, tomou cerveja, comeu gordura, tudo isso vai virar ATP. E tudo isso vai ter como substrato final o CO2. E é isso que nós medimos. A entrada de oxigênio e a saída de CO2 vão mostrar para a gente de forma bem precisa o quanto o nosso aluno está produzindo de energia e o quanto que ele está fadigando. Então aqui nós temos respostas, por exemplo, o aumento do CO2 ele vai me dar o quanto meu pulmão vai ventilar. Se eu tenho pouco CO2 na corrente sanguínea, meu pulmão vai ventilar pouco. Se eu tenho muito CO2 na corrente sanguínea, o meu pulmão vai ventilar muito. A mesma coisa com a frequência cardíaca, dependendo da demanda energética, ela aumenta ou diminui o batimento. E são esses parâmetros que nós utilizamos para identificar condicionamento físico, aptidão cardiorrespiratória, VO2 máximo e os momentos que isso acontece, né? Que nós vamos ver o momento que tem um aumento expressivo da concentração de CO2. Nesse momento acontece o limiar ventilatório, porque aumenta a ventilação. E consequentemente, né, o que está causando isso é a demanda energética, que nós vamos entrar mais à frente um pouquinho. Vamos lá? Esse aí é um equipamento, eu trouxe alguns equipamentos para você ver, que não se utiliza mais, mas algumas universidades ainda têm ele, que é bem bacana, eu trabalhei muito tempo com ele. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. É um snorkel, tipo snorkel de mergulho, e um clipe nasal. Você só pode respirar pela boca, você não pode respirar pelo nariz. O problema desse equipamento, a boca vai salivando, né? O aluno vai salivando, a saliva escorre, desce, tem um tubinho de ensaio aqui embaixo, não sei se dá pra ver. Tem um tubinho de ensaio bem aqui, e esse tubo de ensaio vai enchendo e ele vai contendo saliva, né? Então tem alguns estudos aí mostrando que a saliva o lactato contido na saliva também é um parâmetro que a gente pode estar utilizando para identificar a quantidade de esforço que o nosso cliente está fazendo, né? Isso na bicicleta é lindo, você consegue fazer o teste sem problema nenhum. Agora na esteira, esse tubinho de saliva ele enche assim, quando o teu atleta vai estar lá em 15 km por hora correndo, esteira inclinada, você tem que ir lá e trocar esse tubo de ensaio, mas você vai com a luva de procedimento, né? Aí luva de látex com saliva, escorrega, cai. É muito
trabalhoso, requer uma habilidade muito grande do avaliador nesse momento. Então, por isso que ele foi substituído pelas máscaras. Hoje a gente utiliza máscaras de neoprene, máscaras de silicone, que dão a capacidade da pessoa engolir a saliva durante o exercício e facilita ainda o treinamento dele. É menos desconfortável, digamos assim, vai ficar mais... E não tem um clipe nasal, porque você fazer o exercício com clipe nasal também torna-se bastante desconfortável. Quem já fez sabe, né? Esse aí é um outro, já uma máscara de neoprene, uma máscara mais moderna. Então é bem bacana esse sistema. Deixa eu só falar do sistema aqui pra vocês. Esse sistema, ó, tanto que aqui do lado da mangueira, a mangueira fica mais alta para a saliva não ir para dentro do equipamento, tá? Então a gente tem a válvula que não deixa o ar sair, o expirado ele é canalizado, e é um equipamento grandão, uma CPU dessa aqui, ó, são CPX, né? Cadê o próximo? O próximo, esse aqui é um sistema Pitot. Então nós temos 3 cânulas aqui, ó. 2 vão medir a ventilação, o quanto de ar que entra e sai, e uma a gente chama de linha de amostra, que é essa da ponta. Ela faz a leitura dos gases, oxigênio e CO2. A gente vai ver que só pela ventilação nós conseguimos muitos parâmetros para fazer a leitura. Por isso que existem os ventilômetros, né, que dão com uma precisão muito boa o quanto os limiares ventilatórios. E uma linha de amostra que vai fazer a leitura do CO2 e do oxigênio durante o exercício. Essa máscara também tem um clipe nasal. Ela impede você de respirar pelo nariz, somente pela boca. Esse é um VO2000, é o equipamento desta máscara, tá? Ele é da Mad Graphics, é bem bacana, bem interessante, ele é de mesa, mas tem algumas possibilidades de tornar portátil também. Esse aqui é o K5, que saiu no final de 2016, se não me engano. E felizmente ele é um equipamento de custo muito alto, ele está quase 800 mil reais. A última vez que eu vi estava 700, então é um equipamento muito bom, porém imagina fazer um teste no remo no equipamento desse. Mas centros de estudo, universidades, aqui no Brasil só conheço um local que tem, mas é o K5. E o K3, que é o próximo, né? K4, perdão. É o antecessor dele, e lá na Universidade aqui de Brasília a gente estudou bastante com esse equipamento, né? Tem suas limitações, que é a telemetria, então você tem um alcance, mas são possibilidades de você fazer atividade em loco, na própria modalidade. Ok? Esse é um dos mais comuns, né? Que são os analisadores de mesa, onde nós podemos fazer análise na própria esteira, bicicleta, mas em laboratório. Nós não conseguimos fazer esse teste em campo, ok? Depende do computador, então somente dá para fazer ele em ambiente fixo. Esse é um teste, pessoal, que se você trabalha com cadeirante, não posso fazer teste de esforço com cadeirante. Pelo contrário, tem muita possibilidade. Isso aqui, ó, é uma roda da bicicleta ergométrica, e ao invés de você conectar ela na bicicleta, você inverte e conecta na cadeira de roda. Você vai conseguir fazer essa análise também. E além disso, existem os ergômetros de membros superiores, que são bem interessantes, que você pode estar fazendo teste de esforço com cadeirante também, tá? Nós desenvolvemos um tempo atrás uma manopla, e se você trabalha com cadeirante, a posição da empunhadura ela é neutra na cadeira de roda, né? Então é interessante que você proporcione essa empunhadura no seu teste, porque os ergômetros hoje ele vem com a empunhadura pronada, então ele vai fadigar o antebraço, tá? E não vai fadigar a parte respiratória. Então o que eu sugiro vocês a fazerem? Fazer o que nós fizemos. Nós temos uma empunhadura e nós adaptamos para ela ficar a 45 graus e neutra na posição da cadeira. E aí nós fazemos o teste a 45 graus e neutra. Em ambas não fadigam o antebraço, tá? Apenas na pronada. E é interessante porque você consegue fazer isso na própria bicicleta. Ok? Hoje nós vamos falar também aí sobre, só para finalizar essa parte teórica,
o teste de esforço, o que nós medimos com isso, o que interessa pra gente na hora da prescrição. Okay? Esse aqui é um outro equipamento, só o último que eu vou mostrar para vocês. É um Core. Ele não tem no Brasil, ele é importado e analisa também o teste de esforço. Não tem computador, é apenas no displayzinho aqui, então você tem que ficar de olho e ele já imprime também o resultado. Então vamos lá. O que acontece durante um teste de esforço? Como é que funciona um teste de esforço? O objetivo é fazer um teste protocolado. Então o que seria um teste protocolado? Todos os exercícios eles precisam ter aumento proporcional de velocidade, aumento proporcional de carga. Então se eu aumento, por exemplo, a velocidade de 5 em 5 de 1 em 1 km por hora, eu espero que o aumento da minha respiração seja proporcional a isso. Então vai chegar um momento que eu vou aumentar a carga de forma proporcional e essa linearidade esperada ela não vai acontecer, que é o que acontece nesse gráfico. Esse gráfico é do livro do Mercado, bem clássico. Então a gente tem um aumento do consumo de oxigênio, entendendo que eu estou aumentando o esforço. Estou aumentando o consumo, a gente aumenta consequentemente o esforço. Aqui do lado direito nós temos a concentração de lactato sanguíneo e do lado esquerdo a ventilação em litros por minuto. Ventilação apenas entrada e saída de ar, sem consumo de oxigênio nem nada. Olha o que acontece com a concentração de lactato. Eu estou aumentando a ventilação, a intensidade do exercício, e conforme eu aumento essa intensidade, eu vou ter um momento que eu perco essa linearidade, ou seja, eu ganho um aumento muito mais intenso do que o aumento de carga. Nesse ponto a gente chama de ponto de limiar de lactato. O que é o limiar? O último ponto antes do maior aumento. Para ficar bem claro para você. Imagina que você está subindo você vai subir uma serra, vai subir um morro, né? E vai chegar um momento que você vai estar num plano. Antes de subir o morro, você olha para cima, né? Quer dizer o quê? Que você vinha numa direção e a partir de agora você vai em outra direção. Esse ponto, que a gente chama de último ponto antes do aumento, como se você estivesse no pé do morro, é o limiar, tá? Então, eu estava vindo numa direção e mudei a direção. Isso no gráfico é o limiar, último ponto antes do aumento. É como se você chegasse no pé da serra e olhasse para cima. Agora o bicho vai pegar. Né? Então, esse aumento essa mudança de direção, a gente chama ela de limiar. Então nós temos dois momentos. O ponto do aumento da ventilação do lactato, aqui embaixo, que coincide com quem? Ó, ponto do aumento do limiar ventilatório. Por que que isso acontece? Deixa eu ver se eu tenho uma caneta aqui. Não tenho. Mas por que isso acontece? Imagina a seguinte situação. Vou explicar no slide seguinte. Vamos lá? Vou passar dois aqui, depois vou voltar nesse, só para você compreender melhor. Opa, mais um aqui. Por que que isso acontece? Nós temos no nosso corpo duas fontes energéticas, tá? Ácido graxo livre e... Opa, cadê? Ácido graxo livre e glicose. Uma fonte de gordura e uma fonte de açúcar, de carboidrato. Vamos primeiro aqui na fonte de gordura, ok? A gordura, ela entra através da ácido graxo transferase. Essa molécula coloca o ácido graxo para dentro da célula. Só que isso vai fazer com que ela mude o seu formato, ela vai virar acil-CoA. Essa molécula de acil-CoA é a que vai entrar para a mitocôndria. Então, prestem... Você vai ter que ter um pouquinho de imaginação nesse momento. Essa molécula, ela é grande o suficiente para não passar pela membrana da mitocôndria. Nós temos um complexo chamado carnitina palmitol transferase 1, carnitina palmitose transferase 2 e translocase. Não se desespere, isso é bem simples, só para você entender. Imagina que você precisa passar uma cadeira por debaixo de uma porta. Essa cadeira vai passar por debaixo da porta? Montada não, mas se você fragmentar essa cadeira, ela passa, né? Se você conseguir reduzir o tamanho dela a migalhas até ela ficar pequena, ela passa. E se você tiver um cara muito bom do outro lado para remontar essa cadeira,
Você vai ter uma cadeira que foi transpassada por debaixo de uma porta. O que a carnitina palmitotransferase 1 faz? Ela muda o formato da molécula de acil. Ela mudando o formato da molécula de acil, a translocase faz o papel de transportá-la para dentro da mitocôndria. Do outro lado, CPT2 faz o quê? Reestrutura a molécula para virar acil-CoA. Prestem atenção nesse complexo carnitina palmitol transferase, CPT1 e CPT2, porque ele é determinante no estresse do nosso aluno. A molécula de acil dentro da mitocôndria, ou seja, a gordura dentro da mitocôndria, ela vai sofrer beta-oxidação, né? Vai entrar quem? É uma via aeróbica, por quê? Porque tem a presença de oxigênio. Entrou oxigênio, aí vai lá, ciclo de Krebs, vira a produção de energia e tudo mais. Perfeito? Via aeróbica. Do outro lado, eu tenho a glicose. A via aeróbica, só rapidinho, a via aeróbica, a gente sabe que ela tem a presença de oxigênio por ser atividade de baixa intensidade. Conforme eu aumento a intensidade, eu vou ativando quem? A via glicolítica. Então eu vou entrar com a glicose através da glicose transferase, né, o transferidor de glicose, vai fazer a glicólise, que é o processo de quebra da glicose, até virar piruvato. E lembra, uma molécula de glicose se transforma em duas de piruvato. Piruvato, moçada, se eu tirar um hidrogênio, vira lactato. Se eu colocar o hidrogênio, vira piruvato. Então esse processo é feito pela enzima LDH, que é lactato desidrogenase. Então ela desidrogena a molécula de piruvato. Quando ela desidrogena, eu tenho lactato e hidrogênio. Esse hidrogênio, rapidinho, ele vai se ligar com bicarbonato, formando ácido carbônico, que rapidinho também ele vai ser fragmentado, vai formar água e CO2. Ok? Então esse CO2 vai lá para os pulmões. O que vai acontecer lá? Vai para a corrente sanguínea, perdão, e aí aumenta a frequência respiratória. Então, conforme eu aumento a intensidade do exercício, eu vou ativar mais a via de glicose. De onde vem essa glicose? Pode vir lá do glicogênio intramuscular, pode vir da glicose circulante, mas principalmente da glicose muscular e glicose hepática. Essas duas, elas vão ser degradadas e vão formar lactato e hidrogênio. Ah, mas aí a intensidade do exercício está aumentando ainda mais. Perfeito. Conforme aumenta a intensidade do exercício, essa glicose vai produzir tanto piruvato que a gente vai ter um excesso de lactato. Esse excesso de lactato na mitocôndria, ele tem duas possibilidades. Ou ele sai, perdão, são três. Ou ele sai e vai para cair na corrente sanguínea. Ele caindo na corrente sanguínea, ele vai para o ciclo de Cori, que ele vai virar glicogênio lá no fígado, né? É o glicogênio hepático. Ou ele vai ficar aqui, ó, na mitocôndria, tá vendo a minha pontilhada? Ele vai inibir quem? CPT1. Problema de inibir CPT1. Não entra energia da via aeróbica na minha mitocôndria. Isso vai começar, é um dos primeiros processos de fadiga do nosso aluno. Ele vai começar a fadigar porque ele não vai ter energia da via aeróbica. Se não tem a energia proveniente da via aeróbica, o exercício vai se tornar mais curto. Então ele vai fadigar primeiro. Por isso que exercícios aeróbicos são o que a gente conhece, né? São atividades de longa duração. Por quê? Se eu conseguir manter a via aeróbica ativa, eu faço atividades longas. Se eu começar a desativar a via aeróbica e ativar somente a via anaeróbica, a atividade vai se tornar cada vez mais curta. Em compensação, se tornam mais intensas. São os HIITs, né, que a gente está vendo aí no CrossFit e tudo mais. Atividade extremamente intensa, porque a via de glicose ela é extremamente ativada. Ativando a via de glicose, eu tenho uma produção excessiva de lactato que vai desativar a minha via aeróbica. Por isso que o nosso aluno, a gente tem clientes que começam a correr e corredor de final de semana, de segunda-feira, começa a correr e rapidamente ele fadiga. Por que ele fadiga em 3, 4 postes? Porque 4 postes de distância, né? Porque a via que ele está fazendo a atividade está tão intensa que ele está gastando somente glicose. E essa via de glicose vai fazer o quê? Aumenta a concentração de
lactato. Aumentando a concentração de lactato, eu vou ter a desativação da CPT1, do complexo translocase. Consequentemente, alta taxa de lactato, alta taxa de hidrogênio. Hidrogênio vai converter alta taxa de CO2. Ele vai fazer pouquíssima distância, numa intensidade alta, e vai ficar hiperventilando depois. Aí ele vai ficar lá bufando. Por que eu não dou conta? Porque ele desativou uma via. Ele ativou a via glicolítica de forma muito intensa. Por isso que é interessante, é importante a presença nossa na prescrição do treino, porque o nosso aluno ele não vai compreender essas coisas. Nós precisamos explicar para ele que ele precisa fazer atividade de forma progressiva e controlada. E quem vai dar esse controle para ele somos nós. Ok? Então essa via aqui ela é a via anaeróbica. Ok? Vamos voltar lá pro outro slide que a gente estava conversando agorinha. Então olha lá, nós temos no momento do limiar, que é essas bolas maiores aqui no centro, esses círculos maiores, nós temos o aumento da intensidade e nós temos 3 faixas. A faixa verde é a faixa onde o nosso aluno ainda está em uma atividade aeróbica de baixa intensidade. Ainda não tive o aumento expressivo da concentração de lactato. O segundo, nós colocamos aqui 5% abaixo e 5% acima do ponto de limiar, tá? Que a gente chama de zona mista, ou zona mista, que é a zona que ele vai estar tanto em atividades aeróbicas como em atividade anaeróbica. Quer melhorar a tua tolerância ao lactato? Treine em zona mista, tá? Então, pessoal, não generaliza, não vai ser o resto da vida treinando em zona mista. É mais uma forma de você estar controlando a intensidade do teu aluno. E quer fazer uma atividade extremamente intensa acima do limiar, ok? Como você vai identificar esses limiares? Aí você tem a opção de fazer uma ergoespirometria, uma ventilometria ou uma avaliação com concentração de lactato sanguíneo. São as 3 formas de você fazer isso. Sugestão do Daniel: custo-benefício hoje, ventilometria. São os equipamentos baratos, fáceis, e a gente tem muita possibilidade de fazer trabalho com eles. E dar mais precisão no treinamento. Daqui a pouco a gente vai fazer uma prática e a gente vai ver como é que vocês vão observar tudo isso. Ok? Olha lá, 2 indivíduos, um treinado e um não treinado, né? Deixa eu só ver quanto tempo a gente já tem aqui. Minutinhos. Opa. Aqui. Nós temos 2 indivíduos, um treinado e um não treinado. E qual a diferença entre eles? Você bater o olho, você vai falar assim: um indivíduo não treinado fadiga primeiro. Perfeito, esse aqui fadigou em 50% do VO2 máximo. Já o indivíduo treinado, ele fadigou em quase ali 75%. Qual produz mais lactato? O indivíduo treinado, porque ele está fazendo intensidades maiores. Qual é a diferença desse treinado para o não treinado? O não treinado, ele tem um acúmulo de lactato maior. Tá vendo? Que a concentração de lactato dele está mais alta. Além dele fadigar antes, o acúmulo dele é maior. Porém, quem produz mais lactato é o indivíduo treinado, porque ele está sob maior carga de trabalho. Tá claro isso? Então, como ele tem mais carga de trabalho, a produção de lactato dele é maior. Ok? Por isso que quando você faz a ventilometria de um aluno, você identifica o limiar ventilatório hoje e depois de um tempo de treino ele fadigou 3 minutos depois, num teste, ele está melhorando a tolerância ao lactato. As enzimas de tamponamento do lactato estão mais efetivas. Então, isso é importante para ele. A gente consegue dar mais ênfase quando você treina nas zonas de treinamento de limiar, ok? Então é um parâmetro muito legal, muito importante para você estar mostrando para o teu cliente o quanto ele melhorou na tolerância ao lactato. Quer dizer o quê? Que ele vai conseguir fazer mais carga de trabalho, mais intensidade, com menos esforço? Não, vai ser com mais esforço. Porém, ele vai fadigar menos. E isso é importante para o nosso aluno. Ele fadigar menos quer dizer que ele está cada vez mais eficiente. Ele está cada vez mais condicionado. E quem promoveu isso? Nós, profissionais de educação física. Ok? Balança mostra isto.
nem em cheiro. A balança não vai mostrar isso. A gente precisa dar informações mais científicas para o nosso aluno, tá? Ah, é mais técnica. O cliente não quer coisa técnica. Mas você precisa estar antenado que quando você mostrar um treinamento para ele, você mostrar melhorias, ele pode até não ter perdido peso na balança, ou pode até não ter diminuído o percentual de gordura. Porém, você está dando condições para lá na frente ele fazer isso de forma bem mais efetiva e com mais fôlego, né? Tem muito aluno que vai fazer uma aula de CrossFit experimental. Cara, a aula de CrossFit experimental é a pior coisa que tem, porque muitas vezes a pessoa já fica com medo ali. Eu conto para os meus alunos o seguinte: o CrossFit hoje ele tem sentido muito o que o spinning sentiu na década ali dos anos 2005, 2006. O mesmo preconceito. Muitas pessoas, você é louco, deve fazer aula de spinning, né? Hoje os outros falam, você é louco de fazer aula de CrossFit. Se você dosar a intensidade dessa aula experimental para um aluno iniciante, show. Agora, se você quiser fazer o odd lá dos competidores de CrossFit com o teu aluno na aula experimental, não dá para fazer isso, né? E, infelizmente tem muita gente dando esses vacilos no treinamento, né? Mas vamos continuar. Só para fechar, isso aqui nós já vimos. E o que acontece com esse metabolismo? Olha só voltar aqui rapidinho. O ácido graxo livre está sendo inibido pelo lactato, a entrada dele na mitocôndria. Então ele não vai produzir energia. Glicose, pelo contrário, vai estar mais ativa. Olha o que vai acontecer na sequência. A linha vermelha é o metabolismo das gorduras. E a linha azul, o metabolismo dos carboidratos. Conforme o aumento, isso aqui é um teste real, viu, galera? Conforme aumenta a intensidade do exercício, o que vai acontecendo com as gorduras? Elas vão diminuindo. E quando chega no limiar ventilatório, o que acontece? Ela praticamente zera. Tá? Muita gente não gosta de falar assim, zerou gordura. Não, não zerou gordura. A predominância, né? Todo mundo fala disso. A predominância é de carboidratos e não de gordura. Ok? Nós vamos fazer, só para você compreender, conforme aumenta a intensidade, nós vamos ter uma contribuição dos ácidos graxos até certo ponto e depois ele cai. Quem vai ficar mais predominante? A glicose. E consequentemente, quanto mais glicose, mais CO2, mais fadiga, o nosso aluno vai parar o exercício. Qual é o grande lance disso? Se você sabe aonde é o limiar dele, você sabe até aonde fazer com que o teu aluno sofra de forma prazerosa. Atividades acima do limiar são sofrimentos, tá? Sofrimentos entre aspas, doloridos. Então a tua atividade ela não pode ficar só nessa zona, tá? É aquela zona que o aluno dos preconceitos lá do CrossFit e do spinning tinham. É muito intenso, eu não dou conta, eu vou morrer. Quando você dosa isso, você vai lá, dá um gostinho para ele de intensidade e volta. Dá outro gostinho de intensidade e volta. E isso vai fazer com que ele ganhe gradativamente condicionamento cardiorrespiratório. Na intolerância ao lactato, que é o mais importante. As enzimas vão conseguir tamponar de forma mais efetiva o lactato. O que acontece com a ventilação de um teste de ventilometria? Acontece isso aí, ó. A linha roxa, a intensidade aumenta conforme aumenta o tempo e chega um momento que ela muda de sentido. Dá pra ver? Nesse ponto é o limiar ventilatório. Ok? E na ventilometria nós temos mais coisas para ser analisada além disso. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Então, só para finalizar, recordando aí, o aumento da ventilação durante o exercício é decorrente de quais fatores? Pensa, o reloginho. Então, o aumento da ventilação durante o exercício é decorrência principalmente do aumento da concentração de CO2. Esse CO2 pode ser em consequência do aumento da produção de lactato. Ok? O VO2 máximo é dependente de quais sistemas e mecanismos fisiológicos? Principalmente sistema respiratório e cardíaco. E lembrem-se, vias aéreas superiores, sistema cardiorrespiratório, oxigênio na mitocôndria, e o oxigênio precisa sair, o CO2 precisa sair pela mesma via. Então não é só colocar o oxigênio na mitocôndria. Se você não tirar o CO2 de lá, ele vai ficar lá e vai ser tóxico. E um ponto importante que eu esqueci de falar para vocês.
A hemácia com o oxigênio, ela precisa encontrar um meio muscular adequado para ela se dissociar do oxigênio. Se ela não se dissociar, o que vai acontecer? Ela não deixa o oxigênio na musculatura. E ela não deixando o oxigênio, ela também não captura o CO2. Isso é um problema. Como é que é esse meio ideal? Ela tem que ter temperatura muscular ideal e pH ideal. Então o que é o pH? Pontes de hidrogênio. Então quanto mais hidrogênio eu tenho, mais ácido está o meu músculo. Então o ideal é que você consiga fazer com que o teu aluno ganhe condicionamento físico para não acumular hidrogênio na musculatura. Ok? E 3. Como é o comportamento da contribuição energética de lipídios e carboidratos em teste de esforço? A gente viu que os lipídios têm um momento no auge durante o teste e depois ele apenas diminui. Mas ele está diminuindo porque os carboidratos estão aumentando em decorrência do aumento da intensidade. Ok? Nós vamos fazer a prática e depois da prática nós vamos voltar com a interpretação desses resultados. Ok? Até mais tarde. Até agora, né? Porque como nós vamos fazer tudo agora, já a gente volta.